falar sobre notação científica. Mas antes de falar propriamente dito de notação científica, vamos revisar multiplicação por potências de base 10. O que é multiplicar um número por 10, né? Em vez de eu ter que armar a conta, né, fazer 0,321 vezes 10, como que nós podemos fazer essa conta? Então, multiplicar por 10, como o 10 tem 1 zero, é deslocar uma casa com a vírgula para a direita. Porque como é uma multiplicação, eu andando com a vírgula para a direita, o número aumenta. Então, é só, né, pensar na lógica aí. Então, a gente vai andar uma casa com a vírgula para a direita. Então, a vírgula vai passar a ficar aqui. Então, 0,321 vezes 10 é 3,21. Então, eu desloco, eu ando uma casa com a vírgula porque o 10 tem um zero. Agora aqui, eu tenho 10 elevado a 2, né? 0,321 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. 100 tem 2 zeros, né? Então, o expoente indica quantos zeros tem um número. Então, se ele tem 2 zeros, eu vou andar duas casas com a vírgula para a direita, porque é uma multiplicação. Então, a multiplicação eu sempre ando para a direita. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, 32,1. 2. Pode contar, em vez de ser entre os números, pode contar os números. 3, 2, vai ficar depois do 2, certo? Aqui eu tenho 10 elevado a 3, então eu vou andar 3 casas com a vírgula. 3 números, ó. 1, 2, 3, então a vírgula vai parar aqui, ó. Depois do 1. 321,0 ou só 321, que é a mesma coisa. Então, aqui, ó, vocês repararam que eu não coloquei esse zero na frente. Aqui não precisa colocar o zero na frente, tá? Agora aqui, elevado a 4. E isso que eu tô explicando, só pode fazer quando a base for 10, tá? Eu vou andar 4 casas com a vírgula. Então, deixa eu escrever aqui o número de novo. 0,321, eu vou andar 4, mas só tem 3 números aqui. Então, para eu poder andar 4, eu completo com 0. Então, ó, eu ando 4 números ou 4 casas com a vírgula. Então, vai ficar 3.210,0 ou só 3.210, que é a mesma coisa. Agora, quando o expoente é negativo. Quando a gente viu o vídeo de potências, quando o expoente é negativo, eu inverto, né? Para ele ficar positivo, que é o que a gente sabe resolver. Como que eu inverto aqui 10 elevado a menos 1? Ponho 1 embaixo e inverto. Por que eu coloco 1 embaixo? 10 dividido por 1 é 10, então não interfere. Aí eu vou inverter, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. E o negativo do 1 some. 1 sobre 10 elevado a 1 é ele uma vez, é 1 sobre 10. 1 sobre 10 quer dizer dividir por 10. Ou, se você pegar e dividir 1 por 10, 1 não dá para dividir por 10, então coloca 0 aqui, transforma em décimos. 10 décimos, décimos são os números depois da vírgula, por isso que eu coloco 0, vírgula. Então, 1 não deu para dividir, coloco 0 e 0, vírgula. Que número vezes 10 dá 10? 1, sobra nada. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,1. Então, os números, né, que tem como base 10 expoente negativo, é a mesma coisa que 1 sobre 10, que dividir por 10, ou que 0,1. Então, 0, representa os números negativos, com expoente negativo, tá? Então, por exemplo, 56,4 vezes 10 elevado a menos 1. Como a gente viu, 10 elevado a menos 1 é dividir por 10. Dividir, eu vou diminuir o número. Então, para eu diminuir o número, eu vou andar para a esquerda agora. Quando o expoente era positivo, eu andei para a direita. Quando o expoente negativo, eu vou andar para a esquerda, porque eu estou diminuindo o número, já que eu estou dividindo, certo? E aí, a gente vai andar uma casa por quê? Porque é 1 aqui. Então, eu venho aqui com essa vírgula e ando um número ou uma casa. Então, vai ficar 5,64. Nesse caso aqui agora, eu tenho 10 elevado a menos 2. Se é negativo, eu vou andar para a esquerda, para diminuir o número. Vou andar quantas casas? 2. Então, eu conto 1, 2. Eu vou colocar a vírgula depois dele.
Não tem nada aqui na frente. Quando não tem nada aqui na frente, eu coloco zero. Então, vai ficar 0,564. Porque eu andei 2 casas. Estava aqui, 1, 2, veio parar aqui. Certo? Que é a mesma coisa nesse caso que dividir por 100. Então, para eu não ter que armar a conta e dividir por 100, eu só ando com a vírgula. Fica bem mais prático. Nesse caso aqui, ó, é 3. O expoente é negativo, eu vou andar para a esquerda, para diminuir o número. Eu vou andar 3 casas. Então, ó, vou escrever aqui o número, 56,4. Eu vou andar 1, 2, 3, mas não tem nada aqui. Então, eu completo com 0. A vírgula vai ficar depois. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Mas não tem número aqui na frente, então eu também completo com 0. Vai ficar 0,0564. Certinho? Então, relembramos que quando o expoente é positivo, né? Se fosse 3,2 vezes 10 elevado a 2, eu ando para a direita com a vírgula. Se o expoente for negativo, eu ando para a esquerda. E agora a gente pode falar do que é notação científica. É uma forma simplificada e padronizada para registrar os números, usando potências de base 10, principalmente números muito grandes ou muito pequenos, facilitando os cálculos e as comparações entre os números. Como que é feito o registro desses números na notação científica? Os registros apresentam um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. Vamos ver como que fica isso na prática. Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Como é que eu transformo 300 mil km por segundo em notação científica? Como é que eu escrevo? Então, eu vou usar potências de base 10. Então, vai ficar vezes 10 elevado a um valor aqui. O número que vai ficar na frente do 10 tem que estar entre 1 e 10. Esse número aqui, ele não tem vírgula. Quer dizer, na verdade ele tem, ela está no final. Qualquer número a gente pode escrever, por exemplo, se eu dou uma nota para vocês, eu posso escrever 5 ou 5,0, que é a mesma coisa. Então, quando o número não tem vírgula, está no final. Aonde que eu coloco essa vírgula para o número ficar entre 1 e 10? Por exemplo, se eu colocá-la aqui, fica 300. 300 é maior que 10. Se eu colocá-la aqui, fica 30. 30 é maior que 10. Então, tem que colocá-la aqui, ó. Então, fica 3. 3,0 ou só 3, né? E aí, eu conto quantos números tem depois dessa vírgula. Quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 números eu coloco, essa quantidade, né, os 5 eu coloco aqui em cima do 10. Então, em notação científica, 300 mil é 3 vezes 10 elevado a 5. Né? Se você quiser conferir, ó, 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou 1 e 5 zeros. 100 mil. 3 vezes 100 mil, 300 mil. Tá? Então, o expoente indica quantas casas você vai andar, quantos números você vai andar com a vírgula. Então, a vírgula estava aqui e veio para cá. Quantos números você andou? 5. Então, aqui eu tenho 1 ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano. Essa distância é 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Então, esse número, né, a vírgula dele está no final. Aonde eu vou colocar essa vírgula para o número que fica na frente da potência de 10, fique entre 1 e 10. Então, ó, vai ficar aqui. Porque se eu colocar ela aqui, fica 94. 94 é maior que 10. Então, 9,46. Os zeros depois eu não preciso colocar, não. Vezes 10. Agora, daqui até aqui, quantas casas ou quantos números tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu venho aqui e coloco 12. Então, ó, 9,46 vezes 10 elevado a 12 é a notação científica. O número aqui, ó, entre 1 e 10. E aqui a potência de base 10. O expoente indica quantas casas ou quantos números eu andei, certo? Agora, quando for 0, vocês lembram que eu expliquei que quando o expoente é negativo, né? Nós fizemos lá que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, que dá 0,1. Então, sempre que for 0, o expoente vai ser negativo, é essa a diferença.
Então, temos aqui, certo vírus tem espessura aproximada de 0,0005 milímetros. E aqui já tem a vírgula, então não preciso colocar igual aqui. Aonde eu coloco essa vírgula, para o número estar entre 1 e 10. Então, não é aqui, ó. Se colocar aqui é 0,5, é menor que 1. Então, vai ficar depois do 5. Ou você escreve 5,0 ou só 5. Aí, vezes 10, vai ser o expoente negativo, como eu já expliquei, porque é 0, quantas casas, quantos números essa vírgula andou daqui até chegar aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vem aqui e coloco 4. 5 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Outro exemplo. A massa de um próton é 0,167 gramas. Como é que eu transformo isso para notação científica? Aonde eu vou colocar essa vírgula para o número ficar entre 1 e 10? 1,67. Porque se eu colocar aqui, fica 16,7, é maior que 10. Então, vai ficar 1,67 vezes 10 elevado a menos, porque menos, que é 0, Aí, eu vou contar dessa vírgula até essa aqui, ó, quantos números tem. Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. E coloco aqui. Certo? Então, notação científica. O número tem que estar entre 1 e 10. Vai ter potências, né? Multiplicado por potências de base 10. O expoente da potência de base 10 representa quantas casas ou quantos números você andou com a vírgula. Certo? Sempre que for 0, expoente é negativo. Quando o número, né, for grande, o expoente é positivo. E é assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvida, deixem as dúvidas. Compartilhe com quem você sabe que está estudando essa matéria. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.